Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu aqui, lindeza, para mais um vídeo aqui no canal. Eu iria gravar esse vídeo no Reels para deixar no Instagram. Porém, eu achei melhor trazer aqui pro canal, até porque eu coloquei lá a enquetezinha e as pessoas pediram para deixar no canal. Porque são várias perguntas, acho que são quase 20 perguntas. Quando é menos perguntas, tipo 5, no máximo 7 ou 10, eu respondo lá mesmo. Mas quando passa de 10, eu prefiro fazer um vídeo. Tá certo? Então, eu fiz uma trancinha, a trança já até se desmoçando. Deixa aqui os cabelos. Fiz uma trancinha porque eu lavei, né? Lavei meu cabelo. Fiz uma trancinha e fiz um tipo choque térmico pra selar aqui as pontas do cabelo. Depois é que eu vou olhar como é que ficou real. Enfim. Até porque daqui a pouco eu vou trocar esse cabelo. Vocês sabem como eu sou. Mas vamos lá, o que interessa. Então eu vou começar já na primeira pergunta. Vamos lá. Como você conheceu seu noivo e quais planos para o futuro? Bom, eu conheci ele através de uma amiga minha. Na verdade, eu participava de um grupo de WhatsApp onde ele também fazia parte. E aí eu sempre gostei de estar colocando, assim como eu coloco no Instagram, nos status do WhatsApp, eu sempre gostei de colocar mensagens bíblicas, canções, músicas, esse tipo de coisa assim que eu acho que é bom, que é edificante, que é interessante, sempre postei. E aí ele sempre curtia, mas eu nunca ia olhar, que nunca tinha ido olhar quem era a pessoa. E aí, uma certa vez, ele colocou um áudio de uma música que eu sou apaixonada por ela. E aí eu digo, nossa, a maioria das músicas que esse rapaz coloca, eu falando com a minha amiga, a maioria das perguntas que esse rapaz coloca são músicas que eu gosto muito, eu sou muito eclética, então eu gosto de vários tipos de música. E essas que ele tem colocado, músicas internacionais, românticas, cara, cada uma mais bonita que a outra. Aí eu saí curtindo as músicas, né? Porque eu curti, porque eu gosto do tipo de música. E aí a minha amiga disse, por que você não fala com ele, mulher? Faz uma amizade com ele. Eu digo, eu tô doida. O homem vai achar o quê? Que eu tô me enxerindo, que eu tô me adiantando. E não é nem isso o principal fator que eu vim perguntar a você. Eu só fiquei interessada por conta das músicas. Então o meu interesse foi nas músicas dele, na real. Mas aí eu coloquei no grupo assim. Digo, nossa, cada música é uma mais linda que a outra. Amando todas, pode colocar mais. Aí ele mandou um áudio. Quando eu ouvi a voz dele, gente, aquela voz de locutor, viu? Pelo amor. Quem conhece sabe, aquela voz de locutor belíssima. Eu disse, nossa. Aí eu fui lá olhar a foto. Aí ele colocou assim, eu sou bem eclético, eu gosto de todos os tipos de música. Mas eu só curto mais as músicas que fala de romance. Eu disse, pois é, eu também embaixo. Enfim, e continuei. Daí me veio a curiosidade de ver a foto dele. Quando eu vi a foto dele, tava a foto dele com os filhos. Eu disse, eita, nossa, deve ser bem casado. Eu vou ficar quieta na minha, viu? Misericórdia, Deus me livre. Aí fiquei quieta na minha e continuei a minha vida. Até que um belo dia, ele colocou uma música lá no grupo. E eu não vi, porque eu acho que eu tava trabalhando. Eu não sei, tava ocupada, não vi. Aí ele foi e mandou no meu privado. Quando ele mandou no meu privado, aí eu, na hora do meu intervalo, eu fui olhar. Eu digo, nossa, ele mandando no meu privado música. E foi uma música topada, sabe? Que essa ficou sendo uma das músicas, nossa, do nosso relacionamento. Porque foi que marcou, né? E como é que se diz? Eu amei, né? Eu vi, foi até do Henrique Juliano. E aí foi daí que a gente começou, né? A ter uma conversa. Eu agradeci, e daí a gente começou a conversar e fomos nos conhecendo e estamos até hoje, né? Como vocês podem ver, foi assim que a gente se conheceu. E em relação a planos para o futuro, tenho e ele também tem, e temos planos juntos. Porém, a gente não gosta de sair distribuindo antes que aconteçam as coisas. Eu, lá nas antigas, eu sempre gostava de sair dizendo o que eu ia fazer, o que ia acontecer, isso, aquilo, outro. Mas agora eu só falo depois que acontece, porque é a melhor coisa que você tem a fazer, tá? Então, não vou estar contando aqui os meus projetos, ou nosso projeto, tipo o meu e dele, porque é uma coisa que foi até ele mesmo que me ensinou. Eu já tinha ouvido falar, mas foi ele mesmo que me ensinou que o certo é guardar para si até que aconteça.
E mesmo que aconteça, a gente não é obrigada a sair espalhando. Porém, uma das coisas eu vou ter que vir contar pra você, para vocês, que é quando acontecer o nosso casamento, tal. Tem muita coisa aí pra acontecer, pra rolar, mas eu prefiro deixar em off agora no momento, tá certo? Então vamos lá pra segunda pergunta. Qual a sua idade? Antigamente eu não gostava que perguntava a minha idade, porque eu gostava de ser mais velha. Repara que situação. Antes, quando eu tinha os meus 17, 18 anos, eu queria ter 25, 27. Aí eu não gostava que perguntasse, porque eu sempre queria dizer que eu tinha mais idade. Hoje eu tenho mais idade e as pessoas não acreditam quando eu digo. Eu tenho 44 anos, tá, gente, de idade. E muitas pessoas me dão 20 e pouco, que era a idade que eu queria ter lá atrás. Mas não, eu tenho 44 anos. Até ano que vem. Terceira pergunta. Fui no seu canal... É porque eu anotei, tá, gente? Ó, tá tudo aqui no caderninho. Fui no seu canal, assisti seus vídeos e amei todos. Parabéns. Amando seguir você. Não desista. Continue gravando vídeos. Nós amamos. Obrigado, querida. Obrigada mesmo. E é de mensagens assim que eu amo receber, porque eu sinto que eu tô fazendo bem pra alguém, independente de eu estar ganhando dinheiro ou não, porque eu não tô ganhando dinheiro nenhum, nem no Instagram e nem muito menos no canal do YouTube. Eu faço porque pra mim é como uma terapia. Desde a primeira vez que eu inventei de gravar vídeos, pra mim é como uma terapia. E aí se tornou um costume, uma coisa assim minha que eu não consigo ficar sem. Quando eu fico sem gravar, quando eu fico sem aparecer nos stories do Instagram, eu fico bem triste, né? Porque eu gosto de estar lá interagindo, mostrando as coisas, conversando até com vocês, porque às vezes eu só coloco alguma coisa no Instagram, mas lá no direct eu converso com vocês. Muitas das meninas conversam comigo pelo direct e eu gosto muito disso, me faz falta. E sim, eu não pretendo desistir, né? Não pretendo desistir. Às vezes a gente dá uma desanimada, aí dá uma paradinha, mas depois volta. E é nessa historinha a gente vai avançando devagarinho, né? E seja feito tudo conforme a vontade de Deus. Quarta pergunta. Você tem filhos ou pretende ter filhos? Se sim, para quando você pretende ter filhos? Aí, eu não tenho filhos, né? Ele tem um casal. Eu já pretendi muito ter filho, né? Quando eu tava mais nova. Mas na idade que eu tô agora, eu tô deixando na dispensação de Deus. Se ele quiser me abençoar, né? Ele vai me abençoar e vai dar toda a condição do mundo, né? Até por conta da minha idade e tudo mais. É um pouco mais dificultoso. Porém, para Deus não é impossível. Quando Ele quer, Ele faz acontecer e acabou-se. Então, eu tô dando dispensação de Deus. Eu não tô naquela história de, naquela euforia, naquela coisa de, quero engravidar, não. Até porque o meu noivo, ele é vasectomizado, né? Mas ele já falou, amor, a hora que você quiser, eu vou para desfazer esse negócio. Aí eu digo, não, agora não, porque eu tô em processo, na fase de perca de peso, então deixa assim do jeito que tá. Quando eu conseguir atingir a minha meta de perca de peso, eu vou decidir se eu vou tentar, né, tentar pela última vez, engravidar, né, antes de fazer as reparadoras. Ou depois das reparadoras, não sei, tá tudo na mão de Deus, minha gente, eu não sei. Tá? Eu não posso dizer nada afinco de verdade a vocês, porque é tudo na mão de Deus. A única coisa que eu posso fazer é desejar, é sonhar, e entregar na mão de Deus, e Deus é que faz, né? Quando Ele quer, na vida de quem Ele quer. E é isso. Quinta pergunta. Tem filhos? Ou seu noivo tem? Quantos? Sim, eu não tenho filhos, mas ele tem um casal de filhos, tá, gente? Menina. Ele tem do último casamento dele. Sexta pergunta. Qual sua idade e a de seu noivo? Bom, eu tenho 44 e ele foi 49, 48, minhas vezes. A mulher tá perdida. Foi 48 anos que ele fez, gente. Agora em maio, né? E eu em março fiz 44. Sétima pergunta. Vi nos stories que você falou que está... Como é? Em nova... Não entendi. Nem eu tô entendendo a minha papeleta. Tu já viu isso? Em nova etapa... Vi nos stories que você falou que está em nova etapa na saúde. Seria as reparadoras já? Pode explicar? Sim, posso explicar. Estou sim vivendo uma nova fase.
que é o retorno, porque eu estava bem desanimada, porque o meu peso estagnou e eu ainda preciso perder 28 quilos, agora 32, porque eu aumentei 4 quilos de novo, né? E muito desanimada por conta das minhas rinites, as minhas alergias, que me faz precisar tomar corticoide, né? E aí eu fico muito inchada, de fato eu tô bem inchada ainda, eu procuro tomar chá, procuro tomar remédio, mas até a médica, a nutróloga até pediu para mim suspender esse uso de corticoide, porque me atrapalha, né, no processo. E é isso que eu ainda estou numa nova fase, porque eu voltei até acompanhamento médico, né? Estou fazendo os exames aí, conforme for os resultados, o médico vai decidir o melhor a se fazer comigo, né? Melhor procedimento, melhor programa para se fazer comigo, para eu conseguir terminar a perca de peso, tá certo? Que eu preciso. Tava pergunta, só quero dizer para você não desistir, tá? Tá bom, meu amor, obrigada. Não vou desistir, eu não pretendo desistir, tá? Mas quando eu tô muito cansada, quando eu tô muito cheia, com ansiedade muito atacada, eu dou aquela parada real pra descansar, pra desacelerar um pouquinho. Aí depois eu volto de novo, como tô voltando, entendeu? E aí a gente vai continuando, é desse jeito. Mas muito, muito obrigada mesmo. Nona pergunta. Também sofro com ansiedade e às vezes é bem difícil controlar. É verdade, é muito difícil controlar às vezes, porque são várias reações que ela causa. Às vezes gatilhos que você tem. De repente alguém fala uma palavra, você tem gatilho daquela palavra. Não é algo que você queira ter. De repente acontece, né? Às vezes você tá até de boa, mas de repentemente você vê um alvoroço, uma questão que faz lembrar algo do passado, aí tem ansiedade, e às vezes a ansiedade vem só tipo, o coração fica palpitando, fica acelerado, às vezes é com choro, às vezes dá tremedeira, né? E eu, no meu caso, eu prefiro me isolar. Quando eu tô assim, eu me isolo, porque eu não gosto que ninguém me veja quando eu tô com a minha ansiedade aflorada real, né? Já até me pediram para eu gravar aqui um vídeo quando eu tiver com ansiedade aflorada, mas eu não consigo, gente, eu não consigo, sabe? Quando eu morava com minha mãe, eu sempre escondia dela, eu me trancava no quarto. Às vezes ela achava que, até ela, minhas irmãs achavam que eu era antissocial, que não gostava de ninguém, mas que não queria estar perto de ninguém, mas não era por conta da minha ansiedade, né? E até ser diagnosticado ansiedade, ninguém acreditava, achava que era preguiça, que era frescura, que era falta do que fazer, que era isso, que era aquilo, mas nunca pensava a realidade dos fatos, tá, gente? Mas eu não vou dizer a vocês que é fácil, não, porque não é, só sabe quem realmente tem esse tipo de situação, só sabe quem tem, tá? E eu já tinha muito tempo, desde a minha infância, eu não sabia, porque eu não entendia, não sabia que era isso. Já vim entender já depois de adulta, né? Mas é isso, é a gente tentar contornar como a gente pode, buscar ajuda médica, ajuda espiritual em Deus e fazer o que tem que ser feito, tomar os remédios e tentar fazer coisas que nos anime, que nos eleve a nossa autoestima, que traga coisas boas, positivas para a nossa vida, né? Porque aí a gente consegue contornar e ir seguindo a vida desse jeito. 10ª pergunta. O que você faz para conseguir controlar a sua ansiedade? Então, quando eu tô com ansiedade querendo atacar, quando eu tô em casa, eu já tomo logo remédio, aí coloco louvor, vou ler a Bíblia, vou orar, né? Faço essas coisas que consigo controlar. Mas tem vezes que ataca quando eu tô na rua, tipo, no trabalho, em algum ambiente. Essa semana passada mesmo atacou eu na sala da médica, né? Aconteceu de eu ter essa ansiedade, comecei a tremer, comecei a chorar sem conseguir parar. E a médica me deu um remédio lá sublingual, outro para me engolir, e aí eu fui me acalmando aos pouquinhos. E aí é difícil controlar quando você está no meio de pessoas que nem te conhecem, que não sabem da sua situação,
né? Já teve momentos que eu tive no meio de pessoas que achavam que eu estava tendo epilepsia, porque eu estava tremendo muito e suando, e eu não conseguia falar, ficava ofegante sem conseguir respirar, porque a gente fica com a respiração muito ofegante, parece que a gente sente como se fosse morrer, a verdade é essa, parece que a alma vai sair do corpo. Enfim, gente, é isso, mas não é difícil, não é fácil não controlar, viu? É bastante difícil. 11ª pergunta: sua família te apoia? Depende do que vocês estão falando. Se me apoia em relação aos meus procedimentos, aos meus processos em relação à saúde, sim, sempre estão me apoiando, sempre estão, principalmente minhas irmãs, sempre estão perguntando por mim, se eu quero ajuda, oferecendo ajuda, falando para me cuidar, sempre está me apoiando. Minha mãe também, né? Se for em relação às minhas decisões, também, elas me apoiam, dão o conselho delas, mas sempre no final das contas, o que vai contar é o que Deus acha e aquilo que eu acho, conciliando com o que Deus vem me mostrando, entendeu? E assim, se for em relação ao canal, em relação ao canal eu não tenho muito apoio, porque assim, a minha família, eles não são muito de estar em YouTube, essas coisas, sabe? Mas quando se lembram, às vezes vão lá. Quando eu boto tipo no Instagram, às vezes eles vão lá, um ou outro vai lá, assiste, curte, assiste, às vezes esquece, não curte, um se inscreve, outro não. E é assim, eu não tenho muito apoio em relação à rede social, YouTube, essas coisas não. Eu faço as minhas coisas tudo sozinha, gravo sozinha, edito da minha forma sozinha, faço tudo sozinha com a ajuda de Deus e vou indo, sabe? Até porque eu não fiz nada disso desde o início com a intenção de ganhar dinheiro, né? Nem de estar ganhando meio mundo de seguidor. Não, foi realmente para mim compartilhar o que eu passo com outras pessoas que possam estar passando também. Compartilhar o que eu aprendo, porque pode ter pessoas que precisam aprender também e não tem como aprender, não tem como pagar, coisas do tipo. Em relação ao tipo cabelo, uma maquiagem simples, uma coisinha assim. Então eu gosto de compartilhar esse tipo de coisa, né? E negócio de comprinha, essas coisas, é porque vocês mesmos me pedem, principalmente vocês de lá do Instagram. Tá bom? Então, 12ª pergunta depois da cirurgia, você teve algum reganho de peso? De quantos quilos? Então, gente, eu tive 2 reganhos de peso. Quando eu tive uma ansiedade muito, muito, muito forte, que eu fiquei de cama, tá? Eu aumentei 6 quilos. 6 quilos, aí perdi, né? Na academia, lutando, consegui perder, fazendo terapia e tal. E agora eu ganhei 4, mas é como a médica disse, tem a questão da minha retenção de líquido, que eu tô com muita retenção de líquido por conta dos corticoides que eu tomo, né? Então tem isso. Porém, na balança deu que eu aumentei 4 quilos. E agora é lutar para perder, né? Tomando chá, fazendo a dieta que a médica, a nutricionista ainda vai passar, vou pegar com ela na próxima semana e é isso. 13ª pergunta: seu Love te apoia em relação à cirurgia que fez e as que ainda irá fazer? Sim, quando ele me conheceu eu já tinha feito a cirurgia bariátrica, né, a primeira cirurgia. Mas ele me apoia sempre tá me apoiando em questão, até na alimentação, sempre me dando apoio. Ele me apoia sim, principalmente em relação às que eu preciso fazer. Sempre tá me apoiando sim. 14ª pergunta: depois da cirurgia, fiquei viciada em vinho. Você teve algum vício? Eu não vou dizer vício, né, gente? Eu só voltei a gostar de coisas doces, tipo o chocolate, pirulito. Eu não gostava mais dessas coisas quando eu fiz a cirurgia. Mas depois de 1 ano, eu comecei a sentir vontade por chocolate. Mas eu evito o máximo que eu posso. 15ª pergunta: já te disseram que você é perfeita, gata, maravilhosa e uma inspiração para todos nós? Já teve gente que me disse sim, gente. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Continuando, 17ª pergunta: verdade que vai se mudar? Gente, até aqui eu mesma não sei nada essa história que eu vou me mudar, não. Vou me mudar sim um dia, mas agora não pretendo, não. 18ª pergunta: mulher, usa teu cabelo natural, é tão bonitinho. Ô mulher, usa tu, mulher, do teu jeito que tu quiser, porque eu não consigo não usar o meu,
Quando ele tiver maiorzinho aqui, chegando aqui, eu posso até usar, mas do jeito que ele tá. Quem viu no Instagram já viu. Quem já viu aqui em vídeo também já viu como é que ele tá. Não tem condições, criatura. Então tu usa o teu do jeito que tu quiser e deixa o meu, viu? Deixa o meu com as minhas peroquetes, com as minhas leis, com os meus entrelaces, que dele cuido eu, tá certo? Qual é o teu zap? Pra que tu quer meu zap, hein? Pra que tu quer meu zap? Quer falar? Bem, gente, e por último, tem a 20ª pergunta, que é: você mesmo que ajeita suas laces, faz vídeo? Curiosa. Sim, sou eu mesmo que ajeito. Eu tenho ainda, acho que umas 3 que eu comprei já. Pronto, é porque teve algumas que eu me abusei, outras que eu quis mesmo fazer doação para uma pessoa que precisou, que estava fazendo quimioterapia e estava precisando, e eu doei umas duas ou foi 3. E teve mais umas 2 que eu me abusei dela, simplesmente me abusei, que era o que eu comprei já pronta, e eu desmanchei e fiz de novo com outro cabelo que eu comprei. Tem até um cabelo que eu comprei, cacheado, que eu vou fazer e vou gravar vídeo para vocês verem. Mas aí no canal já tem vídeo eu mostrando lace. Se não me engano, tem até eu mostrando todas as laces que eu tenho, mas hoje eu já não tenho mais a quantidade que eu tinha antes, porque eu doei, né, de novo. Outras realmente eu desfiz para refazer de novo, que é uma das que eu vou refazer, que ela era lisa, eu vou mudar ela, vou tirar a tela lisa e vou botar as telinhas cacheadas, e aí eu vou gravar e trazer no canal pra vocês, tá certo, minha gente? Então é isso, foram 20 perguntas, por isso que eu quis trazer aqui no canal, porque se eu fosse levar pros stories, ia demorar muito mesmo. Deixa eu ver se são 20 mesmo. São, né? Não deixei mais nenhum, são 20 mesmo, gente. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até a próxima, se Deus permitir. Beijo, beijo. Fui!